A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Silos, eu sou responsável pela área de relacionamento e novos negócios do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Começamos agora o 4º dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Tenho a honra aqui hoje de mediar essa sessão que chama O Match do Bem, captando recursos para transformar a oncologia. Como todos sabem,
o Brasil passa por uma grave crise financeira. Nesse sentido, todos nós precisamos desenvolver estratégias de captação de recurso para aprimorar o tratamento oncológico e também a sustentabilidade financeira das organizações sociais. Para começarmos aqui hoje, eu chamo aqui comigo no estúdio o Fábio Fedozzi, diretor executivo da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Olá, Fábio. Olá, Guilherme. Tudo bem? Obrigado. Prazer. E aqui na internet nós temos a Tami Allerdorfer, superintendente de desenvolvimento institucional do GRAC. Olá, Tami. Oi, Guilherme. Oi, Fábio. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tami. Prazer estar aqui conosco. E também chamo o João Francisco de Carvalho Pinto Santos, fundador do Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, INDES. Olá, João. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, João. Isso dito, podemos começar hoje a nossa sessão. Fábio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Guilherme. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês como que as organizações sociais podem captar por meio de uma lei de incentivo fiscal, que é o PRONON. O PRONON é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ele tem o objetivo de ampliar os serviços para a melhoria da atenção oncológica. A priori, os projetos médicos assistenciais, projetos de formação e capacitação e pesquisas clínicas. O financiamento ele se dá por meio de incentivo fiscal. Então, o governo renuncia parte do imposto que ele tem para receber, do imposto de renda, e as pessoas jurídicas e as pessoas físicas podem doar até 1% desse imposto para os projetos submetidos e aprovados no PRONON. E quem está elegível em participar? Bom, as instituições, associações, fundações sem fins lucrativos. E para que elas possam participar, elas precisam ter alguma certificação, ou SEBAS, que é o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, ou ser uma organização social, ou OCIP, ou ter o cadastro no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ou seja, ser um hospital. E como que eu posso credenciar a minha organização para submeter projeto? Bom, o credenciamento ele acontece todos os anos até o dia 31 de julho. E essa janela de tempo para você poder mandar a sua documentação e se credenciar, ela começa no dia 1º de junho e finaliza em 31 de julho. E os documentos gerais precisam ser enviados: ata, estatuto, cartão CNPJ, documento da diretoria, enfim, algumas certidões negativas, e tudo isso você precisa enviar junto com um ofício assinado pelo dirigente da organização para o pronon@saude.gov.br. O projeto, o PRONON, ele foi instituído em 2012. E desde lá já são 368 instituições credenciadas. Muitas organizações ficam na dúvida que qual é o teto, né, o limite do valor dos projetos que podem ser submetidos. Então, o limite desse valor ele é de 5% de acordo, 5% do valor total, de acordo com a publicação interministerial do Ministério da Saúde e da Economia. Como que funciona isso? Todos os anos, nesse ato conjunto, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia publicam uma portaria definindo qual que vai ser esse valor da renúncia fiscal. Então, por exemplo, se o valor da renúncia fiscal for de 100 milhões de reais, o seu projeto ele não pode ser maior do que 5 milhões de reais. Eu coloquei aqui um gráfico histórico do valor que foi investido nos projetos do PRONON desde 2013. Então, o PRONON ele foi instituído em 2012, regulamentado, e a partir de 2013 as organizações já puderam captar recursos para executar os seus projetos. Então, de 2013, houve um aumento em 2014, depois teve uma queda em 2015, então percebam aí essa curva que ela é um pouco variável ano a ano. Então, quem define qual que é o valor
da renúncia fiscal, essa portaria interministerial. E desde 2013 já foram apoiados 304 projetos num montante de 818 milhões de reais. A média dos projetos é de aproximadamente 3 milhões de reais cada um deles. O tempo que os projetos submetidos têm para ser executado varia de acordo com a sua característica. Então, se for projeto de educação, capacitação, treinamento ou assistenciais, eles podem ser executados em até 2 anos. E se for projeto de pesquisas, tem um tempo ainda maior, pode ser executado até 3 anos. Caso o seu projeto precise de mais tempo para ser executado, é possível você pedir uma readequação e uma autorização para o Ministério da Saúde. Você envia, obviamente, quais são as suas justificativas, o porquê que você precisa de mais tempo, e o Ministério da Saúde vai avaliar se ele te dá mais tempo para essa execução, sim ou não. Lembrando que o orçamento não pode ser modificado, né? Então você precisa executar. Você pode executar em mais tempo, porém respeitando o seu orçamento aprovado. E quando que abre esse edital para publicação dos projetos? O edital ele abre em janeiro e você tem 45 dias, de acordo com a portaria, para poder submeter o seu projeto. Então, para você fazer o credenciamento, que é até o dia 31 de julho, é importante que você já faça esse planejamento com 1 ano de antecedência de quando você for submeter o seu projeto, cadastrando a sua organização até o dia 31 de julho do mês anterior a submissão do seu projeto. E aí, assim que é publicado a portaria do edital de submissão dos projetos, em janeiro do próximo ano você submete o projeto. E é importante dizer que esse credenciamento ele é feito uma única vez. Você não precisa fazer o credenciamento a cada ano. E como eu faço para fazer o envio desses projetos? Cada organização ela pode enviar até 3 projetos, e não necessariamente no mesmo pilar de atuação. Você pode mandar um projeto assistencial, um de pesquisa, um de treinamento, ou 3 de treinamento, isso não importa. A cada organização tem o limite máximo de 3 projetos. O envio é feito por e-mail, né? Então ele é totalmente digital, esse envio, para aquele mesmo e-mail, pronon@saúde, enfim, tem todas essas informações ali na portaria do edital. E os principais documentos dessa submissão. O plano de trabalho, que é o projeto propriamente dito, onde você coloca qual que é o seu objetivo, quais são as justificativas para você executar esse projeto, qual que é o cronograma do seu projeto, quais são os indicadores e as metas que você deseja alcançar, e o orçamento do projeto, né? E ele precisa estar bem detalhado com os recursos físicos que você precisa, com os recursos humanos que você precisa, enfim, todas as suas necessidades financeiras para poder executar aquele projeto. Além de uma série de declarações de responsabilidade, de capacidade técnica, que tudo isso está listado na portaria 1550 de 2014. Então, já tem lá o modelo do formulário, enfim, não é algo que você precisa produzir por conta própria. Então, é um formulário pronto que você precisa preencher com as informações do seu projeto. Bom, pois bem, então submeti o projeto em janeiro, fevereiro, né, porque cada organização tem um prazo de 45 dias para fazer essa publicação. E aí o Ministério da Saúde vai ter quase 1 ano para fazer a avaliação dos projetos recebidos. E vai publicar no Diário Oficial a portaria com a lista de projetos aprovados. E isso acontece normalmente no final de novembro e início de dezembro. Bom, isso quer dizer que o prazo para fazer a captação de recursos ele é muito curto, né? Eu vou ter aí, como eu preciso captar dentro do exercício fiscal, que termina no dia 31 de dezembro daquele ano corrente, o mais importante é que eu já tenha mais ou menos as empresas e já tenha feito uma comunicação com as pessoas físicas que estão dispostas a patrocinar, a investir naquele projeto, né? Então, mesmo antes de você ter a publicação da aprovação do projeto da sua organização, é importante que você já tenha feito um relacionamento com as organizações potenciais parceiras para fazer o investimento no seu projeto. Legal, captei os recursos. E agora? Bom,
O valor captado ele pode ser entre 60% e 120% do projeto que foi aprovado. Claro que se você não captar os 100%, que está de acordo com o projeto que foi aprovado, você vai precisar pedir uma readequação, tá certo? Então, a minha sugestão é que vocês captem exatamente o valor que foi aprovado, porque daí você ganha tempo depois para iniciar a sua execução. Então, logo depois de você ter feito a captação de recursos, o próximo passo é assinar o termo de compromisso. Com a assinatura do termo de compromisso, o Ministério da Saúde vai abrir uma conta movimento, vai fazer a transferência do recurso da conta captação para essa conta movimento e aí você inicia a execução do projeto. E durante a execução do projeto, existem alguns trâmites para você fazer a prestação de contas até a finalização do seu projeto e a prestação de contas final. Muito bem, e aqui eu coloquei a legislação referente ao PRONON, as principais, obviamente, e destaquei aqui aquela que você vai ter todas as informações para poder fazer direitinho esse processo de submissão ao projeto e ter o seu projeto aprovado. Então, a portaria 1550 de 2014, ali tem todas as regras, todos os trâmites, os formulários que eu falei para você poder submeter. E a portaria de consolidação número 5 de 2017, que ela substitui alguns anexos dessa portaria 1550, então está ali também todas as informações para você ter a submissão do seu projeto e conseguir com que ele seja aprovado. Bom, convido vocês a acessarem uma pesquisa que a Abrali realizou no Observatório de Oncologia. É uma pesquisa falando um pouco sobre o PRONON, tem alguns números ali, desde da sua instituição, tem também ali as portarias, e com isso vocês vão conseguir saber também quais foram os projetos aprovados e se inspirar para poder buscar recursos para esses projetos que vocês desenvolverem para a sua organização. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Fábio, muito obrigado pela sua aula rápida de como captar para projetos incentivados. Tami, está me ouvindo? Estou ouvindo, okay. Guilherme. Tá bom. Estou te ouvindo bem, sim. A palavra é sua, Tami. Eu vou compartilhar aqui. Primeiro, queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra poder falar um pouco do nosso trabalho aqui no GRAAC, compartilhar com vocês e poder falar um pouquinho do que a gente faz. Eu vou abrir minha apresentação, Guilherme. Aí você me fala se você está conseguindo ver aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ver se ela tá aparecendo para você direitinho. Tá tudo certo aí, Guilherme? Sim. Tá aqui aparecendo já, Tami. Então vou começar a contar um pouquinho para vocês sobre o GRAAC. Eu queria só contextualizar, eu não sei se todo mundo conhece o GRAAC, mas o GRAAC, esse ano o GRAAC está completando 30 anos e a nossa missão sempre foi de atender crianças e adolescentes com câncer, né? Então a gente sempre teve essa missão voltado para o alto padrão científico e oferecendo todas as chances de cura com qualidade de vidas para esse público específico. Aqui eu trouxe um pouquinho do que a gente se transformou hoje, então a gente é um complexo hospitalar de cerca de 8.500 metros quadrados, então hoje a gente consegue fazer desde o diagnóstico preciso, né, da criança e do adolescente que nos procuram, até o pós-tratamento. Então hoje a gente conseguiu englobar nesse complexo todos os tipos de tratamento necessários para atingir as chances de cura da criança e do adolescente. Aqui eu trouxe um pouquinho dos números do GRAAC, então a gente tem números hoje que a gente conseguiu apurar de cerca de 30 anos de trabalho realizado, a gente cura em média 70% dos cânceres que a gente recebe, e eu trouxe alguns números de atendimento, né, os números de atendimento do paciente com câncer ele é um pouco diferente de outros hospitais pediátricos, mas um número que chama muito a nossa atenção aqui é o número de casos novos. Então, vocês podem imaginar que a gente tem cerca de 390 casos novos, em média, por ano, e isso significa que é uma criança por dia chegando no nosso hospital para um tratamento longo, né? Um tratamento de câncer é um tratamento que vai ter de 1 ano a 1 ano e meio de tratamento
né, que é um tratamento curativo forte no início, e depois ele passa por um acompanhamento, né, uma manutenção que a gente chama. Então, esse paciente vai ficar no mínimo de 6 a 7 anos frequentando o nosso hospital. E para a gente fazer com que tudo isso funcione e que a gente possa oferecer o que a gente acredita que é o melhor para criança e adolescente com câncer, a gente tem um orçamento médio previsto para 2001 de 2 milhões, de 15 milhões por mês, o que a gente está falando de 180 milhões por ano, o que é bastante grande. E como você falou, né, Guilherme, a gente está não só neste ano, mas a gente vem de um ano passado, de 2020, agora 2021, num enorme desafio de manter tudo funcionando, continuar atendendo os pacientes e tudo mais. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, hoje, como é que está composto esses números dentro do GRAAC. Então, o nosso orçamento aqui, a gente tem duas fontes de receita, que a gente chama, uma fonte de receita não hospitalar, e a fonte de receita hospitalar. A fonte de receita hospitalar é aquela fonte que eu tenho, que eu recebo esse dinheiro mediante ao serviço prestado no hospital. Aqui eu estou falando de SUS, né, saúde suplementar, particular e tudo mais. Então, a gente tem uma expectativa de receber, com a receita do serviço gerado no hospital, cerca de 70 milhões. E com a receita não hospitalar é aquilo que completa o que a receita hospitalar não consegue faturar para cobrir. A gente sabe que grande parte desse déficit é por causa do atendimento ao SUS e que a gente tem uma ineficiência no pagamento, então a gente precisa ter um complemento para poder oferecer o tratamento de qualidade para criança e adolescente com câncer. Então, hoje o nosso orçamento, ele está composto dessa maneira, a gente obviamente sabe que isso ter um orçamento onde o maior número, né, o maior percentual de receita é de doação, é um orçamento que é de muita emoção, que a gente fala que a gente gosta de viver na emoção, né, viver no risco, mas a ideia é a gente cada vez mais se aperfeiçoar para tentar o máximo possível equilibrar. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem trabalhado para isso. Desses 106 é onde entra, dentro da estrutura do Hospital do GRAAC, entra a minha responsabilidade. Então, hoje a minha área é responsável por toda e qualquer receita não hospitalar, ou seja, a gente precisa ir em busca de 106 milhões para 2021, que tem sido a média. Aí aqui eu trouxe uma pizza aqui para vocês e eu ressaltei alguns pontos que são relevantes, que são da onde a gente consegue todo esse dinheiro, né? Uma das opções que a gente sempre teve aqui no GRAAC foi ter uma grande diversidade de fontes de recurso, então a gente conseguiu, de uma certa maneira, no que diz respeito a captações diversas, a gente tem, vocês podem ver que está bem distribuído, a gente tem percentuais bem distribuídos, mas o nosso grande colchão de doação foi uma estratégia que a gente já realiza há cerca de muitos anos, desde 1997 o GRAAC constituiu uma base de doadores, que são os mantenedores, né? Então, hoje dos 106 milhões que a gente está precisando trazer, 52, quase 53% vem dessa base de pequenos doadores, pessoas físicas, que doam para a gente pequenas quantias. Então, esse grupo hoje é o que forma um colchão estável para a gente de doação. O restante é mais distribuído. Então, a gente tem doações esporádicas, que é um valor bastante significativo, né, que a gente considera bastante, a gente está falando em 4% do orçamento. E a gente também destacou um pouco o governo. O que é esse governo que a gente fala? Além das leis de incentivo que a gente trabalha buscando para que a gente possa ter custeio do dia a dia, então a gente não está falando nem de, aqui nesse valor de governo, a gente não está falando em equipamentos e também não estamos falando em reforma ou construção nem nada, são dinheiro que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, que é muito importante para isso. Outra campanha muito significativa que a gente tem, que também é muito considerável dentro do nosso orçamento, é o MEC Dia Feliz, né, do qual a gente participa desde praticamente da fundação do GRAAC, né, a GRAAC completa 30 anos, como eu falei para vocês, e a gente está participando, essa é a 29ª edição que a gente participa do MEC Dia Feliz, ainda é uma receita extremamente considerável. A gente também tem e desenvolveu uma parceria com a editora MOL, então a gente tem produtos MOL que representam quase 2 milhões de doação por ano, que é bastante significativa.
E também a gente tem um título de capitalização, que é um título que é vendido para o varejo e que tem uma expectativa de cerca de 6 milhões de arrecadação. Então, se a gente for destacar essas grandes, a gente está falando de 4 grandes parcerias aqui, né? Editora MOL, título de capitalização, estamos falando de McDia, né? De governo, que somam quase 25% do total do nosso orçamento. Ele tem uma concentração muito grande nessas ações. O restante está pulverizado, obviamente, em campanhas de marketing relacionada à causa, em eventos, em empresas investidoras, que é uma coisa que a gente tem crescido e tem buscado crescer mais, no nosso bazar e etc. Então, essa é um pouquinho da composição das nossas receitas. Eu coloquei aqui só um breve descritivo, para não me estender muito, porque eu acho que a grande riqueza dessa apresentação é a gente poder fazer essa troca e poder contar um pouquinho aquilo que as pessoas têm vontade de saber ou conhecer um pouco mais. Eu coloquei esse pequeno resumo das nossas principais ações, né? Então, hoje a nossa carteira, que a gente chama de mantenedores, é uma das principais fontes de arrecadação do GRAAC. Ela é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de cerca de 300 mil doadores ativos que a gente tem. Muitas pessoas perguntam para a gente como que a gente foi constituindo. A gente começou a intensificar e crescer essa base há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, então foi bastante tempo, não é uma base que se cresce muito rápida. E hoje nosso maior desafio com essa base é manter ela ativa, reter essas pessoas, manterem elas fidelizadas e pagando, e conseguir ampliar com novos doadores, obviamente. Diante da pandemia que a gente teve nesses últimos 2 anos, o maior das nossas perdas em termos de arrecadação foram todas as parcerias que a gente tinha relacionado a varejo, né? Então, por exemplo, a gente sofreu muito com a arrecadação no nosso bazar, a gente sofreu com a arrecadação com a venda do nosso título de capitalização, a gente teve queda na venda da revista Sorria na Droga Raia, o McDia foi menor também. Então, todas essas grandes ações, em 2020 e também em 2021, elas sofreram um achatamento por conta da pandemia. A única ação que não sofreu nenhum tipo de achatamento ou que teve diminuição foi essa base de mantenedor. Então, daí a gente vê a importância de se constituir uma base de doação. E a gente diz que essas pessoas foram os verdadeiros heróis, nossos heróis na pandemia. Porque num momento de tanta incerteza, onde as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam o que ia acontecer com elas ou com o mundo e tudo mais, elas garantiram a doação. Então, isso foi uma coisa que deu muito orgulho para a gente ter essas pessoas com a gente, né? Foi uma coisa emocionante, assim, que eu me emociono quando eu falo que essas pessoas foram aqui, fizeram com que o GRAAC pudesse continuar atendendo as crianças que vieram nos procurar, as crianças que estavam em tratamento e tudo mais. Então, obviamente que 2020 não foi um ano que a gente fechou com o que a gente imaginou em termos de faturamento, não faturamos o que a gente imaginou, mas a gente conseguiu passar por esse ano com tudo pago, todas as contas em dias, com todos os pacientes com um tratamento digno e de qualidade que a gente acredita, e isso foi uma das coisas mais valiosas para a gente e um dos aprendizados que a gente teve de como que fortalecer uma base de relacionamento é uma base importante para você poder manter a sua perenidade e manter a tranquilidade financeira, né, o seu colchão. Então, quando essas pessoas, elas representam praticamente, né, 1/3 do orçamento total da nossa organização, né? Elas têm o poder de fazer com que essa organização funcione ou não, dependendo do movimento e da adesão delas em relação ao que a gente faz. Então, é super importante. É um dos setores de maior atenção nosso aqui e de maior comprometimento para poder fazer com que funcione da melhor maneira possível. Das parcerias com as empresas, que também não deixa de ser relevante e importante, a gente tem diversas parcerias, né? Então, a gente desenvolve campanhas de marketing relacionado à causa com as empresas, a gente tem patrocínio de eventos, né, que não foge muito ao beabá do que a gente diz de captação de recursos, né? A gente tem todas essas opções
de parceria. Também trabalhamos com lei de incentivo, né, Pronon, Funcad, Condeca e etc. E a gente tem esses projetos que foram frutos dessas relações com empresas, né? Então a gente tem esses projetos especiais como o MacDia, com a revista Sorria, né, com a editora MOL, e o título de capitalização, entre outros, extremamente relevante. E a gente também busca, aqui na nossa área, a gente também é responsável por ver essa questão de verba pública, que além de a gente ter que submeter projetos para lei de incentivo, seja no Pronon, seja no Condeca, Funcad, enfim, ou qualquer outra lei de incentivo, a gente também recebe, a gente é habilitado para solicitar emendas parlamentares, né, seja de vereador, de deputado estadual ou federal. Então, a gente tem uma equipe bastante atuante, que participa lá em Brasília e que faz um trabalho bem legal para que esses parlamentares conheçam a nossa instituição e possam direcionar esses recursos que há alguns anos atrás, mais ou menos 2 ou 3 anos, eles passaram a ser permitidos através de uma emenda que possa ser direcionada para o custeio da organização. Então, passou a ser bastante interessante essa modalidade. A gente torce para que ela continue valendo por mais tempo, para que a gente possa usufruir e ter ainda uma parte desse déficit que a gente tem hospitalar coberto também por isso, certo? Aqui eu vou listar para vocês, muita gente pergunta, tem muita gente que acha que para o GRAAC as coisas são muito fáceis de conseguir, mas nada é fácil em captação e para nenhuma organização é fácil. A gente teve ao longo da nossa trajetória, a gente teve alguns fatores que foram, assim, determinantes para que a gente fosse um sucesso e para que a gente chegasse onde chegasse. Só que ser um sucesso não significa se manter sendo sucesso. A gente tem que continuar sempre inovando, a gente tem que sempre continuar fazendo coisas. É muito dinâmico esse setor. Não dá para achar que agora está tudo bem, já fiz tudo e pronto. Não existe isso nesse setor. Você precisa sempre se reinventar e sempre estar de olho em todas as oportunidades que existem, para que você possa sempre estar inovando na sua captação, sempre com o objetivo de consolidar os meios de captação que você já tem, e também para criar novos meios, sem dúvida nenhuma. Então, eu coloquei alguns dos maiores desafios que converso bastante com muitas organizações, participo de grupos, participo também do grupo com o Guilherme. Guilherme, você é um querido, mantém sempre a gente super atualizado lá, nos e-mails do IDES, lá da coalizão. Então, a gente vê muitas realidades de organizações, né, às vezes menores, ou às vezes até grandes, que tem alguns entraves na captação que a gente acha que poderiam ser resolvidos. Porque, de uma certa forma, a gente acha que todas têm espaço e todas podem ser organizações que conseguem arrecadar recursos dentro de cada causa. Então, o que a gente entende que é um desafio para a organização na captação? A organização precisa entender que esse setor é um setor estratégico da organização, não só um setor que vai arrumar dinheiro, né? Se esse setor não for considerado estratégico para a organização, já começa errado para ele crescer e para ele se desenvolver. A organização precisa investir nesse setor, onde às vezes o processo é um pouco mais doloroso, porque todo o dinheiro captado às vezes tem que ser direcionado para o beneficiário, para a causa e tudo mais. Então, às vezes dá um pouco de dor de falar, eu preciso de um dinheiro para fazer uma ação que vai reverter dinheiro. Só que se não tiver investimento, o setor não vai crescer, não vai para frente. E eu falo isso por experiência própria aqui no GRAAC. O GRAAC foi uma organização que sempre investiu e viu esse setor como estratégico. Então, isso, na minha concepção, é um dos motivos de sucesso para a gente chegar onde a gente chegou na captação. Outro ponto que eu acho que é bastante importante é ter a comunicação aliada ao setor de captação. Hoje, aqui no GRAAC, esse setor é da minha responsabilidade. Então, a comunicação fica sob a minha responsabilidade, tanto a comunicação interna como a comunicação externa. Então, tudo que sai do GRAAC, seja desde o momento que você vê uma placa no nosso hospital até as propagandas, tudo passou pela nossa área. E isso tem a ver, a gente tem um cuidado, obviamente, de não fazer com que essa comunicação ela saia do viés do que é a essência da organização. Só que se tem um pouco de medo de falar, mas vai ficar pedindo só dinheiro, aí só pede dinheiro, não. Eu acho que a comunicação ela precisa
falar sobre o que a instituição faz, falar, porque quem não tem competência não se estabelece, então tem que mostrar resultado do que está sendo feito para a população, e precisa também falar que ela precisa de recurso o tempo todo. Então, em todo e qualquer momento que ela tiver a oportunidade de falar da organização, ela precisa também falar que ela precisa de apoio da sociedade para continuar. Então, isso precisa ser muito aliado ao setor de captação. E eu já vi muitas organizações que às vezes têm os setores totalmente apartados e não se falam e falam, isso eu não vou fazer porque essa comunicação aqui eu não vou falar para pedir dinheiro e etc, etc e tal. Também eu e a nossa equipe, a gente acredita que isso é um erro que não vai sair do lugar, assim, vai ficar meio estranho para conseguir crescer o setor. Outra coisa é ter autonomia para poder fazer ações, criar, inovar e tudo mais, e também precisa ter um acesso rápido com a gestão, né, uma gestão e acesso rápido para tomada de decisão com a alta gestão. O que isso significa? Eu não posso, por exemplo, eu estou aqui conversando com um empresário, com uma empresa que quer fazer uma doação muito alta. Primeiro, eu preciso ter autonomia para saber se eu posso ou não negociar e o que eu posso negociar e como eu quero negociar, o que eu vou fazer e tudo mais. Segundo, eu preciso, se eu não souber ou tiver qualquer coisa que eu preciso compartilhar com o conselho da organização, com um alto escalão da organização, eu preciso ter isso muito rápido. Eu não posso responder para a empresa, olha, a reunião foi ontem, e agora a gente só vai ter a reunião daqui a um mês eu te respondo. Já era, já perdeu. Já perdeu a chance. Então, esse acesso da área de captação com a alta gestão para tomada de decisão é crucial. E a gente sempre teve muito acesso e muita disponibilidade, tanto da alta gestão aqui do GRAAC, de todos os voluntários, conselheiros voluntários e tudo mais, e isso ajudou muito em diversos momentos onde a gente precisou desse apoio para tomar uma decisão, tá? A outra coisa parece clichê, mas às vezes não é, né? Eu acho que é importante sempre a gente falar que a gente que trabalha nessa área precisa ser extremamente persistente, a gente não pode desanimar com o primeiro não, e muito menos com ideias que não foram para frente, ideias que não deram certo, porque vai ter coisa que vai dar muito certo, vai ter coisa que não vai dar certo, mas vamos em frente, a gente tentou e uma hora certa tem que ser persistente sempre, não dá para desistir. E uma coisa que parece óbvia, mas que eu, por incrível que pareça, muita gente que me procura, eu fui contratado para trabalhar na área de captação de recursos, tal. E aí a primeira pergunta que eu faço é, qual é a sua meta? Porque eu tenho muito claro aqui minha meta, eu até mostrei para vocês qual é a minha meta. Então, assim, eu tenho que saber qual é a minha meta e para que eu preciso desse dinheiro. É engraçado, mas muita gente me procura, mas eu não sei qual é o orçamento da organização, eu não sei quanto eu preciso captar, mas eu não sei quanto eu preciso captar. Então, se você não sabe nem o quanto você precisa captar e nem para que você precisa dessa doação, nem adianta sair para a rua para fazer nada. Então, você precisa primeiro entender sobre o negócio da organização, precisa conhecer o que é, saber o que precisa, o quanto precisa. Então, eu recebo tanto do SUS, eu recebo tanto da saúde complementar, eu já tenho tanto, está faltando tanto. Então, ser claro e transparente parece uma coisa óbvia, mas infelizmente ainda não é tão óbvio para todo mundo. É assim, eu faço um trabalho legal, então você tem que me ajudar, tá? Mas, tipo, para que você precisa? Se é para comprar comida, está faltando? Então, tangibilizar essas necessidades são importantes para que a gente possa também ter um sucesso na captação de recursos. Então, eu coloquei esse item aqui, que parece um desafio, mas né? Porque, por incrível que pareça, tem muita gente mesmo que, às vezes, ao ouvir a gente, fala, mas eu não sei direito quanto que querem que eu capte, ou quanto que é a necessidade. Então, isso tem que ser um dado muito compartilhado e feito junto com a equipe da organização, com a equipe de captação e tudo mais, até para previsão orçamentária e tudo mais. Então, gente, é isso. Queria agradecer mais uma vez o convite que vocês me tiveram. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo que eu tinha combinado, mas eu estou aberta aqui para discussão, para tirar dúvidas, o que vocês quiserem, tá bom? Obrigada. Tami, obrigado pela sua fala. Eu acho até engraçado da maneira que você coloca, né? É fácil para o GRAAC captar. Fácil? Você tem mais de 100 milhões de reais para captar.
você tem mais de 10 fontes de captação de recurso além do governo e tem mais de 300 mil mantenedores. Se isso é fácil, eu não sei o que é difícil, pelo amor de Deus. Não, então, Guilherme, se fosse fácil, eu até estava conversando com o João, que eu conheço há 1000 anos aqui. Foi um prazer até reencontrar o João aqui. Você eu conheci há pouco tempo agora pelo IDS, o Fábio agora estou conhecendo novo. Mas é engraçado, as pessoas falam, para o GRAAC é fácil, né? Não, não é fácil. Ninguém nasceu fácil, ninguém faz fácil. Então, assim, a gente compartilha com sem menor pudor tudo que a gente fez, que a gente acredita que seja interessante para que a organização possa crescer e chegar onde a gente chegou, né? Mas vocês têm 300 mil doadores. Então, a gente começou há 15 anos atrás. Se começar agora, talvez daqui a uns anos você consiga, né? Então, assim, precisa começar a fazer e não entrar na lástima de se lamentar de dia, ó mês, ó ano, porque só eu não consigo chegar. Não, você vai conseguir, mas você tem que ter muita persistência e tem que começar. E esses detalhes que eu compartilhei são detalhes de sucesso que eu acredito que fizeram a diferença para o GRAAC. Pode ser para algumas outras organizações que não funcionem, mas o que pode ser um fator de sucesso para facilitar o trabalho da captação? É isso que cada um tem que observar e ver o que precisa ser feito. Sem dúvida. Obrigado, Tami. Agora, o João está aí? Está escutando, João? Estou aqui. Perfeito. A palavra é sua, João, por favor. Ok, eu vou compartilhar então a apresentação. Bom, estão todos vendo? Sim. Tá, eu vou hoje falar um pouquinho. Eu trabalho com projetos de incentivo fiscal já faz mais de 20 anos. Fundei o INDES, que é uma organização que trabalha desenvolvendo projetos nas áreas de educação, cultura, sociocultural, né, sustentabilidade. E acho que esta área de arte e cultura é uma área que ainda existe uma percepção um pouco errada do mercado, porque ela é uma área que tem um potencial muito grande para ajudar causas, né? E não necessariamente trabalhar com produtos, né, culturais convencionais. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho desse mercado de arte e cultura, começando por uma frase que é o poder transformador da arte, né? As pessoas ainda têm uma visão, né, no mercado de que a arte é muito mais uma diversão, aquelas atividades lúdicas, aquelas brincadeiras. E, na verdade, a arte, hoje, ela tem múltiplas dimensões e linguagens, e ela tem sido utilizada nos últimos anos pelas organizações e pelas empresas por projetos que têm uma capacidade de gerar uma transformação muito grande nas pessoas e no contexto de vida dessas pessoas. E quando a gente fala dessas linguagens, nós estamos falando não só das artes visuais, como essa foto que a gente tem aqui, né, das crianças com câncer pintando, mas nós estamos falando do universo da música, do universo da literatura, da fotografia, né, do teatro, nós estamos falando do universo da fotografia, do audiovisual, que hoje é uma linguagem cada vez mais democratizada. Então, são infinitas possibilidades de projetos que podem ser realizados através da arte, inclusive sob a ótica de melhorar a condição de vida daquele paciente, o bem-estar, e ter uma nova conexão daquele paciente sobre a situação que ele está vivendo, né? O ser humano é subjetivo, quer dizer, a gente está, obviamente, no meio da ciência, a gente está no meio que a gente fala objetivamente sobre as coisas, mas a própria ciência já reconhece o quanto, né, o socioemocional dos pacientes, especificamente com doenças graves, interfere de uma forma bastante determinante na sua recuperação, no seu tempo de vida, e mais do que isso, na qualidade dessa vida enquanto essa pessoa, esse paciente está se tratando. Então, quando a gente fala da arte, a gente usa essa imagem para mostrar que, na verdade, nada mais é do que um veículo, né, para que as pessoas, para que os pacientes, para que os familiares
encontrem uma forma de ter um novo olhar sobre eles mesmos, sobre a relação deles com a situação, sobre a relação deles com o mundo, e isso gera uma série de benefícios e comportamentos que vão muito além da diversão, do lúdico, da criatividade. A arte tem uma capacidade enorme de encorajar, de inspirar, de informar através do produto cultural. Hoje, através das redes sociais, da internet, a gente não tem só a televisão, o cinema ou as exposições, que são os produtos culturais convencionais. A gente pode levar muita informação para as pessoas. E esse tipo de informação, especialmente no caso do câncer, o tratamento precoce, a conscientização, né, das pessoas em torno dessas causas se torna cada vez mais fundamental, e a arte pode ser um veículo para isso. Nós estamos falando da arte como um mecanismo de gerar um novo olhar sobre uma situação que muitas vezes pode ser trágica, mas que pode ser vivida de uma outra forma. A arte tem um poder de encantar, tem um poder de sensibilizar, de mudar comportamento e, sobretudo, de positivar uma relação com uma determinada situação que é pesada, né, que a princípio é triste, para uma sensação muito mais poética e positiva diante daquilo. Dito isso, a gente tem trabalhado hoje com alguns incentivos federais à cultura, a incentivos fiscais, né? Existem inúmeros deles, a gente vai focar aqui hoje em 2 leis de incentivos fiscais federais ligados à cultura, e a gente fez uma parceria com a Abrale muito interessante, porque as entidades que hoje trabalham com câncer, né, são entidades que não têm no seu objeto principal estatutário a questão cultural. E nessas 2 leis, eu vou falar um pouquinho delas, é fundamental você ter uma parceria, né, com alguém que tenha o cadastro e o currículo suficiente para que você possa entrar com projetos ligados à cultura, né? A gente tem as leis mais conhecidas, são as leis de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, trabalhando estas áreas, né? As artes visuais compreendem todas as artes ligadas desde fotografia, pintura, objetos, e elas geram os produtos que são as exposições, hoje, inclusive, exposições virtuais também, né, não só presenciais. O audiovisual, com a possibilidade de criar vídeos, documentários, pílulas, séries e conteúdos que você hoje consegue viralizar na internet de uma forma muito interessante. A linguagem teatral, da música, o patrimônio histórico, inclusive projetos de educação, em que a gente tem hoje inúmeros projetos, né, em escolas públicas, né, que tem todo um protocolo de levar a cultura como uma ferramenta de educação também. E a lei do audiovisual da Ancine, né, que permite filmes, documentários, séries de TV, especificamente para veiculação, ou no mínimo uma primeira exibição em cinema e televisão. Essas leis têm diversos artigos, por isso que eu não vou entrar muito no mérito de ficar explicando cada artigo, mas, via de regra, os artigos mais utilizados dessas leis permitem ao patrocinador a dedução de 100% do valor do patrocínio do seu imposto de renda da pessoa jurídica a declarar, desde que seja um enquadramento fiscal tenha um enquadramento fiscal de lucro real, né? E esses 100% são abatidos até esse limite de 4%, tanto para a Lei Rouanet quanto para a Lei do Audiovisual. São leis que concorrem, você não pode somar e aí ter 8% de renúncia. Na soma das duas, você pode patrocinar até 4% do seu lucro do seu imposto de renda a declarar, tá? E o que a gente tem visto é que vou dar 2 exemplos de projetos que a gente está realizando com a Abrale, e essa parceria é bem interessante, porque a nossa organização entra com toda a expertise e know-how nessa área cultural, todo o currículo que a gente tem, o credenciamento já na Secretaria de Cultura. No caso da Ancine, nós temos as produtoras também
credenciadas e pontuadas para entrar com filmes, séries, documentários, etc., né? A gente faz toda a parte de elaboração, aprovação, administração financeira, contábil, prestação de contas e o gerenciamento operacional, e a Abrale entra como parceira do projeto, inclusive uma parceira na própria execução do projeto, porque vários dos centros de atendimento espalhados em várias das cidades são acionados para ajudar na operação desses projetos, né? E das suas equipes também são acionadas para isso. Então, é uma parceria que está dando muito certo, e é por isso que a gente mostra aqui 2 projetos que a gente quer captar, né? E a gente está, nesse momento, em fase de enquadramento, né? Um deles é o filme Superação. A gente fala de câncer, a gente fala de doença, a gente fala de oncologia, a gente fala de Abrale, e aí, de fato, o grande tema é a superação, que é um tema que tem inúmeros desdobramentos e possibilidades criativas infinitas de você trabalhar, né, para sensibilizar as pessoas. Esse filme começa com uma história, né, de uma mulher que com 3 anos os pais receberam a informação do diagnóstico médico da seguinte forma: essa menina tem talassemia maior, uma anemia muito grave, então é melhor vocês não se apegarem muito a ela, porque ela não vai passar dos 5 anos. Olha que triste ouvir isso, né? O pai ouvir isso, um diagnóstico médico, né? Bom, ainda bem que os pais não obedeceram, se apegaram e estão cada vez mais apegados. Essa história vocês devem conhecer, que é da Merula, né? A Merula, inclusive, que escreveu o seu livro, Coragem Está no Sangue, é uma dessas pessoas que tem uma das histórias de superação mais incríveis que nós já conhecemos. Ela continua aqui firme, forte, realizada como mulher, empresária, escritora, mãe de 3 filhos, esposa, e se tornou, a partir desta experiência, uma das maiores empreendedoras sociais do Brasil. Depois que seu filho Daniel, com 5 anos, venceu o câncer, liderou a criação da Abrale, mas não parou por aí, ajudou a organizar a Rede Aliança, que já tem mais de 120 organizações, o próprio movimento, Todos Juntos contra o Câncer, o Observatório de Oncologia e por aí vai. Esse tipo de história, né, e aí vem o grande slogan que a Abrale adota desde a sua fundação, que é: onde houver 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Né? 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Eu acho que o slogan diz tudo, né? A Abrale hoje, para vocês terem uma ideia, já tem mais de 60 funcionários, 40 projetos, está presente em 14 cidades, mais de 45 mil pacientes atendidos, é reconhecida internacionalmente na área de saúde. Esse tipo de história é o tipo de história que a gente quer utilizar num filme para sensibilizar milhares e milhares de pacientes em todo o Brasil, né? A sinopse resumida desse filme é isso: é um projeto que vai produzir um documentário de 52 minutos para a internet e televisão, conduzido pela história de superação da Merula, narrado por um artista de renome, que também superou a doença. A gente está conversando com alguns, inclusive o Reinaldo Giannichini, né, para mostrar os bastidores desse processo de transformação humana que essa experiência traz. Nesses bastidores, a gente vai muito além do olhar que extrapola o olhar da ciência, né? A gente vai ter um olhar muito mais integral, muito mais humano, de como é que foi essa experiência e do quanto a mente, né, do quanto a coragem é fundamental, né, para a recuperação do paciente. Essa história é intercalada com depoimentos de superação, outros pacientes e familiares, além de especialistas em várias áreas, dentro desse olhar transdisciplinar, né, de cuidado com o paciente. E aqui a gente não vai focar, obviamente, no paciente, né, do linfoma, da leucemia apenas, mas de câncer e doenças graves em geral, né? A gente quer mostrar histórias com grande poder de inspiração, transformação, de valores, de comportamento. Uma pessoa que passar por isso nunca mais será a mesma, né? E passar por isso ao mesmo tempo, uma situação extremamente difícil, né, para o paciente,
e para a família, só que ao mesmo tempo ela pode ser uma dádiva, né? Construir um ser humano muito melhor, muito mais forte e com um propósito muito mais firme de vida, né? Então a gente não quer mostrar o lado trágico, só a gente quer mostrar essa incrível capacidade de superação, renovação do ser humano, com uma linguagem acessível, dinâmica, né? A gente vai fazer um filme com narrativas históricas reais e alguns depoimentos entremeados com cenas que são ilustrativas, poéticas sobre o tema, né? Um outro projeto que a gente vem trabalhando, já está na 7ª edição, é um projeto chamado Retrato de Superação, né? Esse é um projeto que utiliza a linguagem fotográfica, né? Por que a linguagem fotográfica? Hoje a fotografia é considerada uma das artes mais democráticas, né? Porque hoje em dia qualquer um tira foto com o celular. Então a gente quer utilizar, a gente vem utilizando, né, essa linguagem como um processo em que ela pode muitas vezes ajudar na recuperação de pacientes como uma forma, inclusive, de terapia. Então a gente usa, vou falar um pouco como é que funciona, né, esse projeto, mas é um projeto muito bonito. Ele foi criado a partir de uma experiência anterior da Abrale, realizando concursos de fotografia com fotógrafos profissionais no Brasil inteiro, e a gente trouxe, através desse projeto, uma vertente, né, uma pegada social importante, trabalhando com pacientes, familiares, nesses centros de atendimento, através de oficinas de fotografia, né? Mas, basicamente, ele funciona com oficinas, são oficinas de 6 horas, sobre o tema superação, com os pacientes, que são conduzidas por um curador extremamente experiente. Depois a gente vai falar sobre o João Cuxa, que é o curador e é quem faz, né, o planejamento e execução dessas oficinas. A partir dessas oficinas, esses participantes são sensibilizados e expressam virtualmente suas perspectivas, a sua visão sobre a questão da superação, né, envolvendo a situação em que ele está passando. Paralelamente, pode-se fazer o concurso nacional, que aí sim, você, através da mídia, convoca fotógrafos profissionais para enviar fotos, né, sobre o tema da superação. Você tem uma curadoria e você realiza, no final, exposições com 30 a 50 fotos profissionais e amadoras, que são frutos da oficina do concurso, em locais de grande circulação. Aí vai desde shopping, alguns hospitais, às vezes metrô, aí varia muito de ano para ano. Mas o projeto hoje ele contempla estas cidades todas, cidades e estados, né? São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? O curador do projeto é um curador que já tem mestrado, né, na Inglaterra. Ele trabalha hoje em projetos importantes aqui no Brasil, inclusive coordena projetos fora do Brasil também, em várias cidades fora do Brasil, na Europa, na Suíça, no México, nos Estados Unidos, em Portugal, e tem trabalhos relevantes, tanto como planejador e executador, né, de oficinas, né, e de cursos, né, quanto de projetos profissionais, né? É o João Cuxa. Então, eu dei esses 2 exemplos para dizer que esse tipo de projeto pode ser, com certeza, uma ferramenta bem interessante, não só de captação, mas uma ferramenta também de humanização da relação do paciente com o tema. Assim como esses 2, existem vários outros projetos no Brasil de humanização, né, também hospitalar, utilizando atividades criativas e lúdicas, muitas vezes com criança, ou às vezes contação de história. A gente está dando 2 exemplos porque são projetos que podem ser realizados, e a gente também está aberto a receber ideias, indicações, ou eventualmente até indicações de patrocínio. Aqui tem algumas fotos do Retrato de Superação, né, para mostrar um pouco a proposta. A gente tem milhares de fotos, tem um site também, né? Então eu vou deixar com isso aqui os meus contatos também, podem procurar a Abrale, quem tiver o contato da Abrale, ou me procurar para falar sobre esse tipo de projeto que tem uma linguagem mais voltada à fotografia, audiovisual, cultura em geral. Então agradeço aqui e fico também à disposição para trocar ideias e responder todas as dúvidas.
Obrigado pela sua apresentação, João. Para você que está nos assistindo, vocês podem fazer perguntas diretamente no chat da plataforma. Entre na sua rede social e comente com hashtag Movimento TJCC e aproveite nos intervalos dos painéis para visitar as áreas dos patrocinadores, TJCC Social e dos desafios. Navegue na plataforma, faça networking e concorra a prêmios. Agora a gente vai começar os nossos debates e logo em seguida vamos abrir para perguntas do auditório. Fábio, eu tenho uma pergunta rápida para você. Você comentou em relação ao projeto que primeiro você tem que cadastrar a organização, né, em julho, depois você faz a apresentação do projeto logo no início do ano. Quando você recebe esse recurso depois de um ano, né, porque eles vão aprovar o projeto só no final daquele ano, o governo paga tudo de uma vez só ou ele paga fracionado de acordo com o projeto? Boa pergunta, Guilherme, porque de fato alguns projetos eles pagam de uma forma fracionada, né? Mas no caso do Pronon não, você faz a captação, esse dinheiro todo é alocado até o final do exercício fiscal em uma conta aberta pelo próprio Ministério da Saúde, que é a conta chamada de captação, e quando transferido para a conta movimento, você já começa a executar o seu projeto. Então tudo é pago em uma única parcela e você pode, você deve, inclusive, manter este dinheiro aplicado, porque essa receita financeira que ela é criada ao longo do projeto, porque você não vai usar todo o recurso logo de início, você pode, no final do projeto, no caso de pedir uma postergação e tudo mais, é possível utilizar também esse rendimento financeiro. Perfeito, obrigado, Fábio. Para você, Tami, eu fiquei com aquele número de 300 mil mantenedores. Eu acredito que você deva ter uma estrutura grande, né? Como é que se deu para você conseguir juntar 300 mil doadores e como é que você faz para retê-los no seu dia a dia? Eu digo enquanto GRAAC, né? Hoje, no total, Guilherme, a gente tem uma equipe de 76 pessoas aqui no setor, né? Dedicadas exclusivamente para mantenedores, a gente tem perto de 35 pessoas que se dedicam. Então, a gente tem um telemarketing, que é um telemarketing de relacionamento, onde a gente atende e a gente liga para esses doadores para manter esse relacionamento. E a captação desses doadores ao longo desses últimos 15 anos que eu contei para você, eles basicamente foram através de marketing direto. Então, a gente conseguiu constituir essa carteira, né, através de estratégias direcionadas. Então, a gente comprava mailing convidava essas pessoas para serem doadoras do GRAAC. Hoje, com as restrições da LGPD, a gente tem sido menos ativo, né? A gente tem trabalhado mais com a base que a gente tem de prospecção, né, para conseguir converter essas pessoas a serem doadores, e também tem trabalhado em buscar recuperar aqueles doadores que por algum motivo, durante algum tempo, deixaram de doar para a gente. Então, hoje as nossas principais frentes têm sido a recuperação e tentar converter de prospecção aqueles que a gente convidou em algum momento para serem doadores, que estão na nossa base, mas que ainda não se converteram. Então, a gente está nesse momento agora aqui no GRAAC, e que é um momento difícil, porque durante muito tempo o marketing direto foi o melhor dos resultados que a gente teve em termos de retorno do doador, né? Porque facilita muito para ele. O contato, às vezes, pelo telefone é um pouco mais difícil, né? Hoje as pessoas estão menos disponíveis a falar por telefone. Sim. E a gente agora também começou a trabalhar com algumas estratégias de e-mail, que são infinitamente menores que ainda do marketing direto, mas a gente está intensificando para ver se a gente consegue fazer essas pessoas lerem e-mail. Perfeito, obrigado, Tami. Para você, João, também rapidinho. Eu sempre ouvi que há um potencial muito grande para captação via leis de incentivo à cultura, né? Por que você acha que esse montante não é captado? Quais são os desafios e qual é a sua sugestão para a gente reverter e conseguir atingir esse máximo de captação via leis de incentivo à cultura? Olha, eu acho que existem vários fatores, né?
Um é que hoje existe uma concorrência bastante grande de projetos na área de cultura, tá? Porque é uma lei que é amplamente difundida, né, utilizada, ela tem um percentual grande, né? A gente fala de grande porque outras leis, né, como o próprio PRONON, lei de incentivo ao esporte, acabam se limitando a 1%. A lei de incentivo à cultura te dá a possibilidade de deduzir até 4%. Isso faz com que a gente gere uma oferta de produtos e projetos no mercado muito maior, e aí você dificulta um pouco a captação dos proponentes que estão nesse mercado, tendo em vista que existe um ecossistema limitado também de oferta de patrocínio, né? Agora, existe um potencial muito grande de explorar produtos através de projetos mais customizados, né? Projetos que você pensa desde do conceito, com bastante carinho, né, sobre de que forma ele vai ter uma aderência àquela causa, ou de que forma ele vai contribuir mais estrategicamente para o investimento social daquele patrocinador. E aí acho que esses projetos mais customizados, eles estão ganhando mais espaço. Essa é uma das dicas que eu dou, em detrimento dos projetos que são os produtos culturais convencionais e que vão passar, né, o chapéu em todos os patrocinadores. Uma terceira coisa é que existe uma vertente de empresas nascendo, que são empresas médias para grandes, que ainda não tem a cultura de investimento através do incentivo fiscal, e acho que aí tem uma chance grande de educá-las, né, e atrás de um mercado que não é aquele convencional, que vai todo mundo atrás, que são os grandes bancos, os grandes patrocinadores, as grandes, né, empresas de telefonia e as grandes indústrias e tal, mas um mercado que tem que ser explorado, às vezes até fora aí do eixo, né, Rio-São Paulo e tal, com bastante potencial, inclusive em outras regiões do país. Bom, e para vocês fazerem perguntas aos nossos panelistas, por favor, entrem no chat aí da plataforma e façam perguntas diretamente para eles, que assim que terminar a fala de eles vão responder. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Dando seguimento aqui à nossa apresentação. Nas 3 apresentações que vocês fizeram, vocês conseguiram passar uma importância muito grande de usar diversos mecanismos de captação e não somente focar numa única fonte de recursos incentivados. Vocês falaram aqui de PRONON, FUNCAD, CONDECA, Rouanet, esporte, audiovisual, dentre outras inúmeras formas de captação de recursos. Eu acho isso muito interessante. Isso dito, e já depois de receber algumas perguntas no nosso chat, eu resolvi fazer somente uma pergunta para vocês, abordando os 3 palestrantes. Qual conselho vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo hoje para fortalecer a captação nas organizações em que elas estão trabalhando? Primeiro para você, Fábio. Boa tarde, Guilherme e João e Tami. Bom, acho que o mais importante para você ter sucesso na sua captação é o relacionamento, né? Tanto com pessoa física e pessoa jurídica. Então, você poder cultivar esse relacionamento. Na verdade, com pessoa jurídica não existe, né, o relacionamento. Você só se relaciona com uma pessoa que está dentro de uma determinada organização. Então é muito importante que você que você passe para eles uma melhor experiência. Então você apresenta o seu projeto, você, durante a execução do seu projeto, você faz prestações de contas parciais, né, diz em que momento que aquele projeto está, e no final do projeto apresenta todo o seu resultado. E, obviamente, poder oferecer algumas contrapartidas, principalmente de visibilidade, que é o que o projeto normalmente proporciona, e algumas de participação. Então, trazer para perto esses patrocinadores para que eles participem também de alguma forma dos projetos. E com isso você consegue fazer, no momento seguinte, uma renovação
do seu patrocínio. Então, abrir a primeira porta sempre vai ser o maior desafio, né? Então, acho que você fazer um mapeamento de quem são os seus potenciais parceiros, tanto pessoa física como pessoa jurídica, saber quem são as pessoas chaves dentro das organizações, que ela tendo uma boa experiência, sem dúvida nenhuma, ela vai ser um multiplicador, né? Então, ela vai acabar convidando um empresário, né, que faz um apoio para o seu projeto, ele vai acabar convidando outros parceiros deles, né, outros clientes ou fornecedores, para também apoiar o seu projeto. Você dá essa visibilidade para ele multiplicando isso, consequentemente, ele vai dar visibilidade também para o seu projeto. Isso vai fazer com que outras empresas e outras pessoas também tenham interesse em patrocinar o seu projeto. Então, a dica que eu deixo aí para as outras organizações é que façam esse mapeamento e cultivem esse relacionamento, né? E não só procurem essas pessoas no momento da sua necessidade de doar, né? E mesmo aquele que ainda não doou, mande também esse report, mande a sua prestação de contas, porque em algum momento ele vai se sensibilizar com a sua causa, vai ver que de fato você é uma organização, você cuida de uma organização que tem a devida credibilidade, que tem impacto social, e aí ele vai se motivar a doar. Muito obrigado, Fábio. Tami, pergunta para você. Obrigada, Guilherme. Completando o que o Fábio falou, e eu acho que ele está coberto de razão, essa questão do relacionamento, além das dicas que a gente fala para as organizações de um modo geral, né, em termos de saber o que você quer, quanto você quer, para que você quer, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que as pessoas que estão na área de captação, elas precisam saber, né? Então, a gente sempre fala também uma coisa que busca o que a organização já faz, o que ela já está fazendo e tenta potencializar aquela ação, né? Então, às vezes a gente vê também muitas organizações e muitas áreas de captação que chegam e elas ignoram o que existe, o que foi feito no início ou na fundação daquela organização e começam a querer fazer coisas diferentes, fazer coisas novas e às vezes dentro de casa já foi concebida algumas ações que podem ser potencializadas, que podem crescer, que podem melhorar e que já estão enraizadas dentro da organização. Então, eu acho que isso é uma coisa valiosa, é uma das coisas que a gente fez aqui no GRAAC. Então, quando a gente chegou, vamos ver o que já está acontecendo, o que é feito aqui dentro em relação à doação e como que a gente pode ampliar isso, o que está dando certo, o que não está, o que eu acho que não está muito legal e a gente pode mudar, né? Então, fazer primeiro o que está acontecendo bem feito, para a partir daí começar a crescer e desenvolver mais projetos e ações de captação. Uma das coisas também é estar sempre atento, né, participando de grupos. Eu acho que vieram muitas perguntas e a gente falou que tinha perguntas aí para a gente conversar mais de hora aí sobre esse assunto, mas eu acho que hoje existem muitos canais com muitas fontes. Uma delas é a própria pesquisa do IDES, né, Guilherme, que vocês acabaram de lançar, o perfil do doador, a pesquisa de doação 2020, e que ali tem muita coisa interessante, muita coisa que as pessoas precisam saber, precisam ver até para definir estratégias, para saber como é que está, como que ela define um perfil de doador, o que é mais, o que é menos, qual que é o meio de pagamento. Então, hoje, recorrer a esses sites, a esses locais onde tem muita informação, também é um conselho que a gente dá para as organizações que estão aí vendo a gente. E, de novo, nos colocamos sempre à disposição para conversar, as nossas portas estão dentro dos critérios, obviamente, da pandemia, com toda a segurança, para receber as pessoas e compartilhar o que for possível para ajudar todo mundo, todo esse setor a crescer, né, todo esse movimento continuar crescendo e continuar fazendo a diferença no nosso país. É isso. Obrigado, Tami. João? Não, eu acho que só reiterando, concordo com as opiniões aí do Fábio e da Tami, né? Eu complementaria dizendo, comece
formando um conselho forte, bacana para a sua organização. O conselho, ele é um ponto de partida, um núcleo duro, importante para começar a criar uma rede de colaboração em torno da organização, né? A segunda coisa é a captação, ela anda junto com a comunicação. Então, esse planejamento de comunicação, ele tem que ser profissional, o planejamento e a execução, né? Se a tua organização não está sendo capaz de transmitir de uma forma muito concreta e inspiradora o quão transformadora é a ação na vida do teu público, já começa um problema da captação, né? A comunicação tem que dar suporte a essa captação. E o que já foi dito aqui, né, que depender do porte da tua organização, verificar as melhores estratégias, né, estar atento a todas as fontes que hoje estão possíveis, inclusive os projetos de incentivo fiscal, né? Acho que é por aí. Obrigado, João. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma última pergunta, que estamos aqui caminhando para os últimos 5 minutos. Recebemos uma pergunta aqui que fala: como aumentar a cultura de doação para associações de pessoas físicas? Vejo que no Brasil ainda temos muita dificuldade. Também vai de encontro à pesquisa, né? Quem quer responder? Eu estou aqui só moderando, a palavra é de vocês, falando sobre cultura de doação. Eu posso até já me antecipar, já vou falando rapidinho. Existe um movimento enorme dessa questão. Ninguém me perguntou, eu já saí falando, né, Fábio? A pessoa assim eu quero falar. Não, existe um movimento grande, né? Até o IDS também participa, um movimento gigantesco, que é um movimento do movimento de cultura, de criar essa cultura de doação mesmo, né? Através das pessoas, o poder transformador da pessoa em fazer a doação. Eu acredito muito que a gente precisa intensificar isso mesmo. Eu sou suspeita a falar porque a nossa maior massa de doação vem de pessoas físicas, então a gente sempre acreditou nesse modelo e sempre buscou alternativas para fazer ele crescer. Então, quem ainda não tem pessoa física, eu acho que precisa se estruturar para ir buscar, porque a doação da pessoa física, ela transcende a da empresa. A pessoa que tem um amor à causa e que ela faz essa doação, ela vai fazer aonde ela estiver. Se ela estiver na empresa A, na B ou na C, ela vai fazer, né? Não necessariamente, às vezes, a doação é uma estratégia, ou aquela causa é uma estratégia que pode ser sempre da mesma empresa. Então, o que eu digo, Guilherme, e vocês estão com a gente nisso, vocês estão no movimento, estão com a gente, acreditam nisso também, quem não tem pessoa física, comece a buscar, né? Vai fazer como o João falou, faz um conselho forte, o Fábio deu várias dicas, se relacionar com as pessoas, e essas pessoas que vocês se relacionarem, provavelmente a empresa aquela pessoa que teve uma jornada bacana com você na empresa tal, quando ela for para outra empresa, ela vai te procurar com certeza também, para te ajudar ou para ser a própria empresa que ela tiver ajudar também. É isso, eu sou super a favor desse movimento. Legal, Tami. E interessante que todas as organizações, né, pelo menos as com maior visibilidade, elas fazem isso de uma forma até não conjunta, mas organizada, né? Todo mundo no mesmo caminho. Então, implementar essa cultura de doação é dar o primeiro passo, é a pessoa fazer pela primeira vez, né? Então, depois que uma pessoa ela toma gosto por ajudar uma causa, ela pode ir variando, um dia ajuda o meio ambiente, outro dia ajuda crianças, outro dia ajuda a saúde, enfim, mas ela não deixa mais de ter essa prática, porque ela se sente bem, né? As pessoas elas querem doar, elas gostam de doar, mas às vezes não conseguem saber qual que é o caminho. Então, o trabalho das organizações é fazer a divulgação da sua causa e ir dando os caminhos para a pessoa doar. E sempre da forma mais fácil possível. Então, o que o GRAAC faz, o que a Abrale faz, o que o Greenpeace faz, é fazer hoje sistemas de doações muito simplificados, principalmente por internet, né? Clique aqui nesse link, coloque aqui os dados básicos e depois a pessoa não tem mais trabalho, então a coisa se torna automatizada, débito em conta ou débito no cartão de crédito, e a pessoa só fica feliz na hora que chega lá a sua fatura e vê que aquela doação está no caminho, né? Tá sendo debitada. E eu assimilo isso também, não só com a cultura de doação de dinheiro, mas no caso aqui da Abrale, com a cultura de doação de sangue.
né? Eu sou um evangelizador da doação de sangue. Então eu pego na mão dos meus amigos, falo, olha, vamos lá doar sangue? Quando a pessoa responde assim, nunca doei, não sei e tal, e eu consigo carregar ela para que doe a primeira vez, depois de um tempo eu encontro essa pessoa, sei lá, 2, 3 anos, e eu falo assim, e aí, vamos doar sangue de novo? A pessoa já me responde, não posso, porque eu doei o mês passado, doei semana passada, então a pessoa já foi picada, né? Por essa vontade de fazer o bem, por essa vontade de doar. Então, é dar o primeiro passo, é fazer a primeira vez. Perfeito. Pessoal, chegamos aqui ao fim, 5h20, temos aí 10 minutos para visitar os estandes, para retomar para a próxima sessão às 5h30. Fábio, João, Tami, muito obrigado e espero revê-los presencialmente em breve. Eu que agradeço. Abraço. Nós também. E um bom abraço, congresso. gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, João. Obrigado, Tami. E quero aproveitar e convidar todas as pessoas para visitarem os estandes das organizações e muitos deles têm o botãozinho ali para doar. No estande da Abrale tem um botãozinho para vocês comprarem 2 livros super bacana, o livro da Merula, Coragem está no Sangue, e um livro que a gente lançou agora que é Gastronomia no Câncer. Então você pode clicar lá e comprar. Isso também é uma doação e uma forma de ajudar as organizações. Obrigado, Muito bem pessoal. dito, Fábio. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.